Será que dessa vez eu consigo gravar então esse vídeo de leituras do mês? E eu acho que essa luz tá um pouco zoada, porque o sol tá batendo lá do outro lado, tá refletindo aqui na parte do prédio da frente, eu não sei se não tá um pouco engraçado. Enfim, vamos ver o que vai dar esse vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini, e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês as minhas leituras de dezembro. O primeiro livro que eu li no mês passado foi Uma Proposta Irrecusável, da Jill Mansell. Ela é uma autora britânica, eu já li um outro livro dela, que é o Dizem Por Aí, que eu gostei muito, então eu tinha uma certa expectativa para essa história e ela acabou me decepcionando bastante. O começo do livro é envolvente, a personagem é bem espirituosa, a história começa, ela é uma adolescente, tem algumas passagens de tempo, só que dois elementos basicamente do enredo me incomodaram bastante. Um deles é em relação a um namorado que ela tem no começo da história e ela precisa se separar dele, tem a ver com a proposta irrecusável. E aí ela passa um tempo fora e quando ela volta pra Londres ela fica verdadeiramente obcecada em reatar esse namoro, como se nada tivesse acontecido, como se tempo nenhum tivesse se passado. E isso me incomodou demais porque simplesmente eu não via sentido nessa relação. E outro aspecto também tem a ver com um personagem que chega misteriosamente na vida da Lola. No começo eu até achei que a intenção da autora era transformar ele no par romântico dela, mas não, tem uma outra coisa a ver, tem a ver com a família dela. E novamente ela fica obcecada com uma situação que não tem o menor sentido, há muito tempo, há muitos anos. Então isso me incomodou bastante, o que valeu pra mim dessa leitura no final foi o casal secundário. E eu nem vou fazer resenha pra ele, gente. Na época que eu li o Dizem Por Aí, eu queria fazer uma dobradinha na semana e escrever duas resenhas da autora. E já se passou muito tempo desde que eu li o Dizem Por Aí, uns 2, 3 anos. E agora que eu li Uma Proposta Irrecusável e não gostei tanto assim, no final esse especial não vai sair. E eu só vou fazer esses breves comentários mesmo aqui no vídeo de leituras. Se tu tiver interesse em saber mais detalhes sobre a história, eu vou deixar lá no post do blog o link do Scooby dele, assim vocês podem conferir a sinopse e também a opinião de outros leitores. Mas, no geral, foi uma leitura que me deixou um pouquinho decepcionada. Depois desse livro, eu terminei Anjo Negro, da Malerei Calgara, que é uma autora nacional. Eu tinha muita curiosidade em ler esse livro desde que ela lançou a versão impressa dele, lá por 2010, 2011, se não me engano. Foi pela Novos Talentos, que ele saiu, tinha uma capa azul e vermelha, agora no Kindle ele tem uma nova edição. E esse livro, gente, também foi um tantinho decepcionante, porque ele é um livro sobre anjos, como né, o próprio nome já sugere, só que na real eu não entendi bem se o objetivo da autora era fazer um livro com um cunho, diríamos assim, religioso, com algumas lições, algumas doutrinações no meio da história, ou se era pra fazer um livro de anjo, de aventura e romance. Eu sinceramente não ficou claro pra mim no fim da leitura, talvez porque eu tinha muita vontade de ler esse livro há tanto tempo e eu esperava algo diferente dele e ele não correspondeu às minhas expectativas. Eu também não gostei da narrativa que ela escolheu pra contar essa história, eu teria contado ela de forma diferente, apesar de que o tema que ela dá o pontapé inicial eu gostei, só que no decorrer da história pra mim realmente ficou um pouco confuso o que era pra ser o Anjo Negro. Era pra ser um livro de anjo com um cunho religioso, com cunho assim de reflexão, ou era pra ser um livro de anjos, de aventura, de ação, de luta, né, de fuga, enfim. Pra mim ficou um pouquinho confuso. Também não vou fazer resenha sobre ele, porque né, não foi um livro que me deixou empolgada assim pra conversar mais. E também vou deixar o link do Scooby caso vocês tenham curiosidade, lá vocês também podem conferir a opinião de outros leitores. Seguindo, eu li Crepúsculo, o sexto livro da série A Mediadora, da Meg Cabot. Essa eu até considero uma meta literária cumprida, porque já tem muito tempo que eu tô lendo essa série. Quando eu comecei, a Meg ainda não tinha anunciado o sétimo livro, e hoje, quando eu olho pra trás e penso como eu li cada um desses livros rápidos, eu penso como eu fui boba, eu deveria ter sentado uma semana e ter lido todos eles cada um num dia, sabe? Tira uma semana meio que de férias e ler um por dia, porque é super tranquilo, os livros fluem muito bem, eu adoro a narrativa da Meg, tudo aquilo que eu esperei de assombrado está aqui em Crepúsculo. Gostei de como ela coloca coisinhas sutis que provocam várias reviravoltas interessantes na história. Já tem um vídeo só pra ele aqui, então não vou me estender muito nas leituras, vou deixar o link
do post, aqui embaixo lá no post, aí vocês encontram o link para o marcador da mediadora e tem todos os vídeos e posts e coisaradas que eu já comentei sobre a série por lá. E vocês, o que estão esperando do 7º livro? Me conta aí embaixo. Outra meta literária cumprida é que finalmente eu terminei o volume único de As Crônicas de Narnia em dezembro, então eu li A Última Batalha, que é a crônica que encerra esse volume. Essa também é uma meta literária cumprida e das que eu vou mostrar no vídeo, pode ser, provavelmente é a que eu mais me senti realizada e feliz em concluir, porque o universo Narnia, gente, é muito legal, mas eu não gostei de algumas coisas, principalmente das crônicas iniciais desse livro. Por isso que numa releitura eu pretendo ler em ordem de publicação e não na ordem cronológica, que é como elas estão organizadas aqui. Eu também já tenho um post lá no blog para cada uma das crônicas, pro filme de Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e um vídeo em que eu compartilho a minha experiência de leitura e conto um pouquinho de como foi começar esse livro lá em 2012, quando a Pan criou o projeto Lendo as Crônicas de Narnia, e como é que foi terminar quase 4 anos depois, porque eu comecei a ler bem no início de 2012 e li a última crônica em dezembro de 2015, então quase bateu os 4 anos, né? Mas tem tudo lá, eu também vou deixar um marcador lá no blog de As Crônicas de Narnia, onde vocês vão encontrar todos os posts relacionados a esse livro. Outra série concluída é Percy Jackson e os Olimpianos. Em dezembro eu li o último Olimpiano, que é o 5º livro que encerra, né, essa série do Percy. Eu gostei muito do livro também, fiquei satisfeita com o final que o Rick escolheu para esses personagens. Eu teria escolhido, por exemplo, deixar a Annabeth, o Grover e o Percy em lugares diferentes, porque eles passam o livro inteiro basicamente juntos e eu gostaria de ter visto as habilidades deles em ação separadamente. Mas ainda assim eu fiquei bem satisfeita com o final, adorei o Nico, pra mim ele é o personagem que rouba a cena. Gostei muito também que os deuses do Olimpo são um pouco mais presentes nessa história. Eu já fiz um post pra ele lá no blog, então se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre a finalização de Percy Jackson, ou se vocês estão lendo, enfim, querem dar uma espiada na minha opinião sobre o que eu achei, também é só conferir lá no post o marcador da série Percy Jackson. Depois eu fiz duas assim parece 4, mas eu fiz 2 leituras temáticas. Uma delas é o livro de contos Noite Feliz, que tem contos da Nath Souza, do Henry, da Evelyn e do William. Eu já tinha esse livro no meu Kindle, acho que ano passado eu baixei, então aproveitei que eu não li na época de Natal e Ano Novo de 2014 para 2015 para ler agora. Eu gostei muito, os contos são bem diferentes entre si, talvez esse seja o ponto que eu mais tenha gostado. As histórias não lembram em nada uma outra, algumas são de Natal, algumas são de Ano Novo. As minhas preferidas são a da Evelyn e do Henry. A do Henry eu já tinha lido fora do livro, só o e-book mesmo da história dele, então já falei inúmeras vezes pra vocês aqui que eu gosto muito da narrativa do Henry, independente dele ser meu amigo ou não, eu gosto do estilo de escrita dele, então existe uma grande chance de eu gostar de quase todos os livros que ele escrever. E o da Evelyn me lembrou um pouquinho Anne e o Beijo Francês, não a história, mas o estilo que ela escreveu a história, sabe? O conto da Nath é muito bom também, mas é curto demais, eu não sei se a Nath escreveu uma história estendida para esse conto, mas caso ela tenha intenção de escrever, eu gostaria muito de ler. E o conto do William também é muito bom, só que ele termina num momento crucial e eu fiquei, cara, não pode terminar assim, eu quero mais, eu quero continuação, vai ter um livro solo para essa história, então Nath, William, escrevam livros solos para a história de vocês que certamente eu vou ler. Mas para mim o grande mérito do livro é que os contos são diferentes, você percebe as características de cada um dos autores bem distintamente, então vale muito a pena. Se tu gosta de ler leituras temáticas, fica aí a dica pro próximo final de ano. Se tu não tem problema em ler em outras épocas, fica a dica aí, confere lá no site da Amazon. E eu também li O Diabo de Natal, que foi uma história que o Henry escreveu e me dedicou de presente de aniversário. Já fiz todos os agradecimentos possíveis, mas vou fazer mais um aqui. Obrigada aí pelo presente, tem tudo a ver comigo. Então nessa história que faz parte do universo Mundo das Sombras, mas você pode ler o conto sem ter lido os outros livros antes, ou pode ler o conto no meio dos outros livros, não vai interferir. Tem esse cara que ele detesta Natal. E ele está, né, tipo, no dia de Natal, e acontece uma coisa muito bizarra com ele, que tem a ver com o fato dele não gostar de Natal, e ele se mete numa baita de uma encrenca.
E ele tem uma vizinha, que é uma vizinha um pouco sarcástica, sabe? Ele nunca entendeu muito bem, assim, qual é que é dessa vizinha. E aí ela aparece lá pra explicar a situação pra ele e salvar o dia. É muito bacana, eu me identifiquei muito com um personagem que não gosta de Natal, porque pra quem não sabe eu faço aniversário no Natal. Então pra mim o Natal nunca foi uma data tipo Natal. O Natal pra mim é meu aniversário, é um dia como outro qualquer. E como eu quase nunca, acho que eu tive uma festinha de aniversário a vida inteira, porque tipo Natal todo mundo tá com a família, na praia, de férias, sei lá, ninguém quer ir em festinha de aniversário no dia de Natal. Então eu sempre tive assim um pouquinho de, sabe, de birra com o Natal. E não gosto, no geral eu não tenho esse espírito natalino, até porque eu fico um pouquinho deprê no meu aniversário, eu não sei o que que é. Se é porque é no final do ano também, sei lá, gente. Mas eu sei que o conto tem tudo a ver comigo, eu adorei. Pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de ação, vale muito a pena conhecer essa série do Henry. E tem tudo lá na Amazon também, é só vocês digitarem pelo nome dele. Eu vou deixar os links também lá no blog pra vocês encontrarem os livros do Henry. O Mundo das Sombras, pra quem gosta de fantasia, jovem adulto, ação com humor sarcástico, vai amar esses livros dele. Agora tá quase terminando, gente. A penúltima leitura do mês foi Lucila, do José de Alencar, e vocês não têm ideia o quanto eu adorei esse livro. Em breve vai ter vídeo aqui no canal, lá nas redes sociais vocês votaram pelo post dele ser em vídeo ao invés de texto, mas eu tô pensando em fazer os dois, texto e fotos pra quem gosta de ler resenha e vídeo pra quem gosta de assistir. Porque foi uma história muito legal, ele conta a história da Lúcia, que é uma cortesã, e do Paulo, que é um jovem que concluiu os estudos recentemente e se mudou para o Rio de Janeiro, e vai contar então sobre o relacionamento improvável e relativamente impossível entre esses dois personagens. Se você gosta de livros que tragam discussões sobre aspectos sociais, certamente Lucila tem que estar na tua lista de leitura. Eu quero fazer um vídeo bem detalhado sobre ele, só que sem spoilers, então eu vou fazer um roteiro com todos os pontos que eu quero comentar. Vai sair acho que ainda essa semana, mas eu já deixo a recomendação aqui porque foi um clássico nacional que eu amei ter lido e virou um favorito junto com o meu favorito de todos os tempos, que é o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, e ambos têm essa questão social como ponto forte. O Cortiço também é um livro que traz essa discussão, então mais um aqui para a lista dos favoritos nacionais. E principalmente, gente, porque quando eu li Iracema, eu não gostei tanto de Iracema. Já tem uns 10 anos que eu li esse livro e eu não curti. E foi muito bom ter tentado algo dele de novo e ter amado. Então já deixa a dica e já te inscreve no canal pra gente conversar sobre esse livro maravilhoso daqui a alguns dias. E eu fechei 2015, dezembro, com uma outra leitura incrível. Tanto Lucila quanto O Grande Divã, da Katharina Applegate, são favoritos do mês. Esse é um livro, gente, que ele é muito sensível. Ele é um livro muito objetivo, mas com tantas mensagens nas entrelinhas que é inacreditável como a autora conseguiu contar essa história. Esse aqui conta então sobre o Ivan, que é um gorila, é baseado numa história real. Esse gorila vivia em um shopping exposto com vários outros animais. E o Ivan, na verdade, nunca viveu como um gorila. Ele foi retirado da natureza bebê, criado com humanos até quando ele tinha tamanho para ser criado dentro de uma casa, e depois ele foi levado para o shopping. Então o Ivan nunca teve uma vida de gorila, ele não sabe o que é ser um gorila e ele está conformado com isso. Faz 30 anos que ele vive nesse shopping. E aí quando chega uma bebê elefante por ali, ele tem uma melhor amiga que é uma elefante também, e ele tem amigos humanos, é muito louca essa história. Quando chega esse elefante bebê ali para tentar trazer público de novo para o shopping, ele começa a se dar conta que isso é muito injusto, tirar um animal selvagem da natureza e levar ele para ser exposto dentro de uma jaula, dentro de um ambiente que não permite a ele nada, sabe, só ficar ali. Então o Ivan começa a ter uma mudança a partir da chegada desse elefante. O que eu mais gostei foi como quem conta essa história pra gente é o Ivan, e o que eu mais gostei foi como a autora conseguiu criar uma personalidade pra ele que não ficasse extremamente humana. Quer dizer, a gente percebe que o Ivan não pensa como um humano, mas que não ficasse fantasiosa demais. Eu acho que quando eu observo os animais aqui da rua, os cachorros, os gatos, eu mais ou menos imagino que eles pensem como ela escreveu o Ivan aqui, que eles observam os humanos
E eles não entendem coisas básicas que os humanos fazem, que não deveriam fazer, entendeu? Então eu me identifiquei muito com o livro por conta disso também. Mas é uma história que sem dúvida vale muito a pena para criança, para adulto, para idoso, não importa a idade. Cada um vai tirar lições diferentes. Um adulto, por exemplo, vai pensar: será que eu não tô tão acomodada que nem uma Ivan, conformada demais com a minha vida? Uma criança talvez se apegue mais à lição de não precisa prender bicho num shopping, entendeu? Isso não é legal, tirar um bicho da natureza para colocar ele numa jaula pra gente ver. Tem várias outras maneiras. Coloca também a discussão sobre os zoológicos. Os zoológicos tem muita gente que é contra, mas em alguns casos de recuperação de animais que são caçados, animais que não podem voltar para a fauna, os zoológicos são então as alternativas. Eu sou contra o zoológico ir lá na África buscar os bichos para trazer para cá, sabe? Mas que nem a gente tem aqui perto o Gramado Zoo, que é um zoológico que trabalha muito com animais que foram atropelados, levaram tiro, ficaram sem a mãe, né? E não tem muitas vezes condições de voltar para a natureza. Então eu acho que assim é válido manter os zoológicos. Enfim, vale muito a pena ler esse livro, gente. Tem várias discussões pertinentes. Eu li ele em uma tarde. Você lê ele tranquilamente umas 2 horas, 3 se você ler um pouquinho mais devagar, mas é um livro que eu degustei durante uma tarde toda porque realmente valeu muito, muito a pena e foi o meu segundo favorito do mês junto com Lucila e foi ótimo ter terminado o ano com essa leitura. Bom, gente, essas foram as minhas leituras de dezembro. No geral foi um mês muito bom. Eu já gravei o vídeo de resumo do mês em que eu falo sobre os 6 filmes que eu assisti em dezembro, então levando em conta que 2015 não foi um ano produtivo no geral, dezembro foi um mês maravilhoso, porque eu consegui ler bastante e assistir vários filmes, então eu terminei o ano muito empolgada e comecei 2016 já também com vários planos aí. O Grande Van também já tem post no blog, se vocês quiserem ver, como eu disse, eu vou deixar todos os links lá no post do blog. Os links que eu citei no vídeo, os links do Scooby vão estar no post do blog, que eu vou deixar o link aqui embaixo, então vocês podem encontrar tudo por lá. E contem aqui pra mim o que vocês leram em dezembro, o que virou favorito, o que poderia ter sido melhor e o que vocês estão com expectativas agora para 2016, se vocês estão com boas expectativas, se vocês querem ler menos e com mais qualidade, querem ler mais, querem assistir mais filmes, enfim, me conta tudo aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço desculpas porque eu acho que a luz oscilou um pouquinho, porque tá pra ficar nublado, tá com nuvem de chuva e tá com sol, então agora não tem sol refletindo aqui na minha janela, então acho que ao longo do vídeo a luz oscilou, mas enfim, isso não é algo que dê pra controlar, né, porque é a natureza, não posso lá pegar o sol e botar pra cá ou pra cá. E divagações à parte, é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E já sabe, né? Se gostou, curte aí embaixo, te inscreve no canal e compartilha com os teus amigos pra visitar o blog e me seguir nas redes sociais. É só conferir tudo no box de informações aqui embaixo. Beijos e até o próximo vídeo!